Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Balanço no Campo de domingo. Na edição de hoje, vamos falar sobre o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas na cafeicultura no estado de Minas Gerais. O acordo foi firmado entre o governo federal, o Conselho Nacional do Café e diversas entidades de classe. Vamos tirar a dúvida do cafeicultor e, claro, tem muitas outras notícias do agronegócio. Então, vem comigo, o Balanço no Campo começa agora. A gente segue falando sobre o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas na cafeicultura no estado de Minas Gerais. O acordo foi firmado entre o governo federal, o Conselho Nacional do Café e diversas entidades de classe. Para tirar a dúvida do produtor rural, o nosso convidado aqui hoje, Dr. Vinícius Barchetti, advogado especialista em agronegócio. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Pois é, nós falamos deste assunto aqui, nos dois últimos programas e surgiram dúvidas de produtores rurais. Então, já começo com uma pergunta que chegou aqui para a gente, é a pergunta do Flávio de Cambuquira, no sul de Minas. Esse protocolo, ele já vale para a fazenda a partir de agora? Flávio, muito bom dia. Sim, vale. Ele foi um protocolo que saiu no meio da colheita, no meio do período da colheita, mas já vinha sendo estudado antes também. Mas, enfim, na data que foi publicado, que foi assinado, ele já começou a surtir os seus efeitos. Precisa prestar atenção em quais são os efeitos aplicáveis ao produtor no momento em que o protocolo entra em vigor. Porque não é uma lei. O protocolo, ele é um protocolo de intenções que não gera obrigações imediatamente àquele produtor. Então já vale, já vale. Tudo que está ali, todas aquelas coisas que nós falamos até na semana passada, as questões com cuidado com a mão de obra, a questão de levar o empregado depois para se reestabelecer lá no programa do Bolsa Família. Então tudo isso já pode ser aplicado pelo produtor e o protocolo orienta em como fazer. Nós falamos isso também, pode ser que eventual entidade representativa na verdade dos empregados e dos empregadores, façam a adesão a esse protocolo por meio da convenção coletiva de trabalho. E aí são os sindicatos, vão fazer a adesão por meio da convenção coletiva e aí essa norma sim tem força de lei. Não é o caso de agora, eu pelo menos não conheci ninguém que já tenha feito isso, porque acabou de entrar em vigor. Mas caso aconteça, aí além de estar em vigor o protocolo, a convenção coletiva de trabalho também vai ter efeitos de lei. Então a dica para o produtor, para o Flávio também, é a seguinte: ficar de olho lá no próprio sindicato, ficar no sindicato que regula aquela região e ficar de olho na legislação, tomar cuidado com essa... A gente ouve muito falar agora, assim, mais do que nunca eu vou falar isso no agronegócio, profissionalização das contratações, a profissionalização da própria produção, enfim. Isso é um traço de profissionalização. Ficar de olho, entender o que são as modificações da legislação e contratar de forma cada vez mais saudável. Uma outra pergunta aqui é da Juliana de São Tomé, também aqui no sul de Minas. Muitas vezes nós contratamos mão de obra terceirizada para a colheita do café, que é muito comum, Muito. Quais cuidados eu preciso tomar? Certo. Para a contratação de mão de obra terceirizada, o cuidado de sempre cuidar para que aquela mão de obra tenha o mesmo cuidado dentro da fazenda que os próprios empregados têm, cuidar do ambiente na fazenda, porque muito embora seja terceirizada, está vinculada àquela produção, àquela fazenda. E o protocolo traz ainda uma recomendação, que é: quando o produtor for fazer a contratação de mão de obra terceirizada, examinar, Juliana, se foi feito, se foi tomado todo o cuidado necessário pela empresa terceirizada com os seus empregados. Para entender se aquela empresa é uma empresa idônea, se aquela empresa respeita a legislação trabalhista, e isso não é só porque o próprio protocolo traz. Também é porque o beneficiário da mão de obra daquele trabalho, daquele empregado, é a fazenda. Então também vai ser lá a Juliana. Tem que ficar de olho nisso porque eventual ação trabalhista que sobrevenha àquele período de safra vai acionar como responsável pelas verbas também a fazenda.
Então também a Juliana. Então contratou a terceirizada, ela aparentemente é a primeira responsável, mas isso pode causar um reflexo na mão de obra, dessa mão de obra, do custo dessa mão de obra na fazenda diretamente. Então, primeira coisa a se fazer, vai contratar, vai terceirizar, a primeira coisa a se fazer é verificar quem que está sendo a prestadora do serviço, se é uma empresa que vai respeitar a legislação, porque se sim, a chance disso gerar custo para ela é menor. Tá certo. E mais uma pergunta que também chegou aqui para a gente é a Ana. Doutor, trabalho em uma cooperativa na região do sul de Minas. Como este protocolo pode afetar as atividades da cooperativa e o que devemos fazer? Para a cooperativa, vou voltar na fala da profissionalização, da capacitação. É muito comum e cada vez mais presente as iniciativas das cooperativas com ensino, com capacitação, com educação para os produtores. Então o protocolo ele não vai trazer nada vinculado a uma obrigação para a cooperativa, até porque não traz obrigação para ninguém que esteja mencionado ali no texto do protocolo. Mas para a cooperativa traz talvez uma oportunidade ou um alerta, talvez os dois juntos, que é capacitar o seu cooperado com as disposições daquele protocolo, porque o protocolo traz uma série de coisas que a princípio é benéfico, fala de formalização da mão de obra safrista, fala de restabelecimento do Bolsa Família, que acaba sendo, para o empregado, né, acaba sendo um receio depois de não retornar ao Bolsa Família, então ele dá essa segurança para o empregado, o que facilita a contratação para o produtor. E aí o papel da cooperativa eu acho que fica na educação disso, em divulgar o conteúdo desse protocolo, em ensinar os produtores a lidarem com a legislação trabalhista, com as, vou utilizar o termo, tecnologias do direito, que vem fluindo cada vez mais rápido nesses últimos tempos. O que eu quero dizer com isso? Novas leis, novas situações, novos protocolos, novas resoluções, novas obrigações, novos custos, novos riscos, mas também novas oportunidades. Então, para a cooperativa fica isso, né, de levar esse conhecimento, de ensinar isso para o produtor, de capacitar e profissionalizar cada vez mais o seu cooperado. Acho que esse é o grande momento, né, da cooperativa agir com relação a esse protocolo. E a gente tem feito, né, eu tenho feito isso em algumas cooperativas do sul de Minas, né, que é uma região que tem bastante contato do café, mas não só, também fora do sul de Minas, tem muita coisa também no Espírito Santo, Bahia. Enfim, a gente tem feito esse tipo de trabalho junto à cooperativa, junto a associações para a capacitação do produtor, capacitação, profissionalização. Então isso é muito bem visto pelo cooperado, inclusive. O cooperado gosta dessa iniciativa e é o que a cooperativa tem que fazer, na minha visão. Isso é uma forma de auxiliar, né, de ajudar e de desenvolver. É claro que ainda é muito recente, né, este protocolo. Você de casa que está acompanhando a gente, estamos para todo o sul de Minas, norte de Minas e também zona da mata. Tem o telefone aqui da nossa produção, a gente está disponibilizando para você. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar para este WhatsApp. E também deixamos aqui o seu Instagram, né, doutor? Claro, nós temos inclusive 2 Instagrams que eu costumo colocar informações voltadas ao direito do agronegócio, que é o meu pessoal, Vinícius Barquete, com 2 T's, e o Instagram que é DA Direito do Agronegócio. Nele sim tem bastante informação sobre questões vinculadas ao agronegócio em si, dados e informações, e questões atinentes ao direito do agronegócio mesmo. É um canal de comunicação para tentar trazer efetivamente pontos que as pessoas precisam ficar de olho para que as atividades fluam melhor. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também no Instagram, né? Com certeza, mandar lá pergunta, comentário, que é sempre um prazer atender. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, tirando a dúvida do produtor rural. E eu que agradeço, é sempre um prazer. O Balanço no Campo continua por aqui e agora tem um recado do Grupo ABR. Agora eu quero dar um recado super especial. O Grupo ABR é o seu parceiro de aço e vem há 15 anos trazendo inúmeras soluções para o mercado da construção civil, indústria de transformação, serralheiros, estruturistas, agronegócios, energia solar e diversos outros. O Grupo ABR conta com produtos de qualidade e de acordo com o seu projeto. Perfil estrutural simples e enrijecido, chapas,
tubos, malha, treliça, vergalhão, bobina eslitada, bobininha eslitada, telhas metálicas TP 25, 35, 40, 100, tendo opções termoacústicas convencionais e tipo forro, proporcionando um melhor acabamento e o melhor de tudo. O grupo atende as regiões sul e sudeste do nosso país e possui entrega rápida para o sul de Minas e leste paulista, atendendo atacado e varejo. Grupo ABR, o seu parceiraço. A Conab divulgou o último levantamento da safra de grãos do Brasil. Segundo a companhia, os produtores brasileiros deverão colher mais de 315 milhões de toneladas, o novo recorde para o setor. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, os produtores brasileiros devem colher 315 milhões e 800 mil toneladas na safra de grãos 2022-2023. O relatório aponta para o novo recorde de produção, podendo registrar um crescimento de 15,8% na comparação com a temporada anterior. No levantamento consta ainda a área destinada para o plantio, que tem uma estimativa de 78 milhões e 100 mil hectares, crescimento de 4,8% em relação ao ciclo passado. Ela é motivada pelo aumento de área em relação à safra passada, mas principalmente pela recuperação das produtividades, sobretudo na região sul, em que a gente teve problemas climáticos na última safra, ocasionados aí pelo fenômeno climático Laninha. Essa projeção de recorde para a produção de grãos é puxada pela soja, que se destaca entre os demais com o maior crescimento neste ciclo. A oleaginosa, inclusive, já está com a colheita praticamente finalizada nos estados produtores. A soja tem um volume estimado em 155 milhões e 700 mil toneladas, resultado que supera em 24% a temporada passada. Para o milho, a projeção também é de novo recorde. A produção deve alcançar 125 milhões e 700 mil toneladas, crescimento de 11,1%. A primeira safra, ela praticamente toda colhida, a segunda safra ela está iniciando a colheita e a terceira safra, na região ali do Nordeste e Norte, ela está sendo implementada, está se desenvolvendo agora. A produção total de milho ela é de 125,7 milhões de toneladas, é um aumento também em relação ao ano passado. Os principais estados produtores, a gente divide na primeira safra, que tem 27 milhões de toneladas, está distribuído ali entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná. E na segunda safra, os principais estados produtores, principalmente Mato Grosso, é o principal estado produtor, mas a gente tem Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, como estados que produzem o milho na segunda safra. E para esses estados a produtividade foi muito boa, produtividades acima da última safra, garantindo aí uma produção até agora estimada em 96,3 milhões de toneladas. Outra importante cultura de segunda safra, o algodão, tem uma colheita projetada em 2 milhões e 980 mil toneladas apenas da pluma. Para o arroz, a expectativa é que sejam colhidas cerca de 10 milhões de toneladas na atual safra. Esse arroz ele está praticamente colhido, ele é concentrado na região sul. Já para o feijão é esperada uma produção em torno de 3 milhões de toneladas, somando as 3 safras da leguminosa. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. A área semeada do cereal já atinge 46,9% no país, o que representa um crescimento de 9,7% na área plantada, com a cultura podendo alcançar 3 milhões e 400 mil hectares, o que representa uma produção de 9 milhões e 800 mil toneladas. O trigo está iniciando o desenvolvimento, principalmente na região sul. Rio Grande do Sul e Paraná são os 2 principais estados produtores. A gente vê aumento de área do trigo também em estados como Minas Gerais, em que essa área ela ocupa aí áreas que seriam destinadas a outras culturas como o próprio milho para semente, enfim. Então, no geral, a produção ela tem crescido, essa produção da safra 2021, 2022, 2023 tem crescido muito em razão da recuperação das produtividades, mas também do aumento de área em produção. Há 35 anos, o Cicobi Credivar trouxe para a Varginha e região uma
uma vida financeira mais próspera, com taxas mais justas, participação nos resultados e grandes oportunidades, cooperando com o crescimento das pessoas e o desenvolvimento das comunidades onde está presente. Por isso, a cooperativa comemora esta data com você. Veja só! A vida é muito curta e cada minuto importa. Por isso, é tão importante viver intensamente, com a certeza que cada segundo valeu a pena. A cada dia, novas oportunidades surgem e são as nossas escolhas que definem nosso futuro. Nós decidimos ser protagonista da sua história e estar ao seu lado nos momentos mais felizes, do nascimento do seu filho ao sucesso do seu empreendimento. E nos mais difíceis também, onde os imprevistos chegam e tudo parece perdido. E aí, nós te ajudamos a retornar ao percurso. Cooperar para que seus sonhos se realizem e que o seu futuro, o seu futuro, que ele seja muito melhor do que você sonhou. Isso é o que nos move. Mais que conectar pessoas, conectamos histórias. Cicobi Credivar, 35 anos. Cooperar é o nosso negócio. Em 2023, a cooperativa completa 35 anos ao seu lado e, neste período, evoluiu, se fortaleceu e expandiu. E é baseado nesta realidade que hoje o Cicobi Credivar agradece a todos pela parceria e confiança. E, com gratidão, tem orgulho de dizer que cooperar é o nosso negócio. O fenômeno El Niño já tem influenciado no clima no Brasil. Vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. O tempo seco em Minas Gerais nessa época do ano é muito comum aqui no estado. Mas, segundo o Centro de Meteorologia, a temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador está aumentando rapidamente. Isto é, realmente estão começando aí o fenômeno El Niño. Como que ele influencia aqui em Minas Gerais? Quando o El Niño estabelece, ele causa fortes chuvas no sul do Brasil. E aqui na região de Minas Gerais, tempo seco, e com isso as frentes frias não chegam com facilidade, não temos a presença de massa de ar polar, daí que as temperaturas ficam acima da média histórica. Então, para os próximos dias, essa é uma tendência do tempo, ausência de nebulosidade e temperaturas em elevação. Então, podemos observar aqui que muita chuva no sul do Brasil, poucas chuvas aqui no sudeste do Brasil. Podemos ter um chuvisco em alguns municípios do sul de Minas e também do Triângulo, devido à passagem de frentes frias ao longo do litoral da região sudeste. Mas nas demais regiões de Minas, sol entre nuvens, condições meteorológicas excelentes para os cafeicultores. Então a previsão para os próximos dias é de tempo ensolarado, com baixa umidade relativa do ar nas regiões norte, noroeste, triângulo, oeste e sul do estado. Olha, o pessoal que está mexendo aí com irrigação, há necessidade de um volume diário de irrigação de entre 4 e 5 milímetros, bastante elevado, devido à baixa umidade relativa do ar. Nas regiões leste e nordeste, na zona da mata, sol entre nuvens sem previsão de chuvas. E vamos acompanhar como estão as exportações de café do Brasil. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou o relatório estatístico com dados sobre as exportações de café no mês de maio. Neste mês, nós exportamos 2,45 milhões de sacas, uma queda de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado. E exportamos em 545 milhões de dólares em receitas cambiais, uma queda de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo o diretor-geral do Secafé, as remessas nacionais do grão, no acumulado de 11 meses do ano, safra 2022-2023, chegam a 33 milhões de sacas, com receita refletindo o maior preço médio do produto no intervalo atual. É importante também destacar que no ano safra já contabilizamos 11 meses, de junho do ano passado a maio deste ano, portanto, o penúltimo mês do ano safra.
exportamos 33 milhões de sacas, uma queda de 9,7% em relação ao ano safra anterior. E exportamos 7,5 bilhões de dólares em receitas cambiais, um avanço de 2,1% em relação ao ano safra do mesmo período do ano anterior. Portanto, nós temos sim alguns indicadores positivos nesse relatório. Segundo o Conselho, os estoques de cafés seguem baixos, já que as últimas 2 safras foram menores por conta de problemas climáticos, principalmente em Minas Gerais, o maior produtor do grão. Mas, para essa safra, o clima é de recuperação dos estoques. Nosso cenário é de um clima positivo para a safra 23 e fundamentos positivos para a safra 24. Ou seja, esperamos volumes cada vez maiores das exportações. Esse é um fundamento muito positivo para nossas exportações. Nos 5 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos permaneceram como o principal comprador dos cafés brasileiros, com aquisição de 2.500.000 sacas. Este volume é 23,1% menor se comparado ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim, o país segue como o principal consumidor de café do mundo. Na sequência dos países que mais compram café do Brasil, a Alemanha, com representatividade de 12,5%, que comprou mais de 1.600.000 sacas. Em seguida, vem Itália, com a importação de cerca de 1.100.000 sacas, Japão, com pouco mais de 837.000 sacas, Bélgica, com cerca de 630.000 sacas e Colômbia, com aproximadamente 538.000 sacas. Por blocos econômicos, também merece destaque a evolução de 15,1% registrada para a Ásia, puxada pelos desempenhos positivos de Japão e Turquia, além do forte crescimento para a China. Outros grupos que se destacaram positivamente foram Oriente Médio e países árabes, que elevaram suas aquisições em 35,4% e 50,2%, respectivamente. Quanto aos tipos de café, o arábica foi o mais exportado entre janeiro e o fim de maio deste ano, com volume equivalente a 11.466.000 sacas, o que corresponde a 84,5% do total. O segmento do solúvel teve o correspondente a 1.567.000 sacas embarcadas, com representatividade de 11,5%, seguido pelo canéfora, com 526.065 sacas, e pelo produto torrado e moído, com 18.047 sacas. Os cafés especiais respondem por 17,7% das exportações totais brasileiras do produto nos primeiros 5 meses de 2023, com o envio de 2.398.000 sacas ao exterior. Do ponto de vista dos nossos canéforas, Conilon e Robusta, nós temos também informações muito positivas, avanços da nossa competitividade em relação aos diferenciais da Bolsa do Mundo, em relação ao Robusta vietnamita. Nós temos quebra de safra do café da Indonésia, portanto, volumes expressivos que tendem a crescer já nos próximos meses com um cenário favorável. Portanto, nós informamos esses resultados que estão em harmonia com os meses anteriores, sim, na expectativa de uma safra 23 muito bem conduzida, com exportações crescentes e, conforme anunciado pela Organização Internacional do Café, crescimento da demanda, mesmo em tempos geopolíticos complexos, com inflação alta em vários países, e o café é resiliente, é a grande bebida da juventude em todos os países do mundo. Agora eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo! Há mais de 20 anos, a Minasol tem o compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Viram só? O calcário dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre agora em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site
www.minasol.com.br ou pelo Instagram, @MinasolCalcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol. O Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você pode rever nossas reportagens pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e também pelo nosso site. Para você, um ótimo domingo, uma excelente semana, um bom dia e eu te espero no próximo Balanço no Campo, hein? Até lá!